Olá, boa noite. Hoje o meu convidado é o Dr. José Amorim. Ele é pediatra e de, do- foi diretor de pediatria no Hospital Santa Luciana, em Viana do Castelo, e aceitou hoje falar comigo sobre o Covid, as crianças e as vacinas. Então, boa noite, Dr. Boa noite. José. Então, a minha primeira pergunta, essencialmente, que é a pergunta que eu costumo fazer à maior parte dos meus convidados, é como é que viu lá atrás, em 2020, o surgimento da pandemia e depois tudo o que é que se seguiu, qual foi, o que é que achou do que se estava a passar e qual foi o ambiente que depois sentiu no meio hospitalar. Sim, senhor. Olha, eu no início, quando tive com as outras pessoas, os meios de comunicação da situação da pandemia, naturalmente que fiquei bastante assustado, porque víamos as informações que chegavam da China, todo aquele alarme, construírem hospitais em 3 dias, e, portanto, era uma situação de caos. E, na realidade, nós, como médicos, sabemos que um vírus, uma pandemia pode surgir a qualquer momento portanto, existem comitês permanentes precisamente para monitorizar a situação, por exemplo, no caso da influenza, da gripe, porque é um risco iminente de algum dia acontecer uma coisa dessas. Eu lembro-me em 2009, eu na altura era diretor de serviço, e houve aquela gripe do H1N1, da gripe porcina, e na altura tivemos que fazer um plano de contingência, e o alarme era mais ou menos idêntico a este. No início, as informações que chegaram da Organização Mundial de Saúde, que declarou a pandemia de nível 6, portanto, o nível máximo na altura, e nós temos que fazer, e eu lembro-me que o serviço de pediatria aqui de Viana tem 20 e tal camas, e as previsões eram de termos 300 e tal doentes internados. Portanto, na altura também era uma situação, fez-se uma situação projetada de como é que se resolveriam, ou se tentava resolver as coisas, mas na realidade depois ficou tudo no papel, que nunca se acabou por avançar, e a situação também mais ou menos correu com alguma normalidade e acabou por ser um falso alarme. Desta vez, portanto, havia essa hipótese, depois foi aquelas imagens de Itália, do norte de Itália, Lombardia, que metiam medo, todo aquele alarme que surgiu, e, portanto, de facto, eu lembro-me que estava-se na altura a chegar às férias da Páscoa, penso eu, e eu até achei que seria uma muito boa ideia antecipar as férias da Páscoa para conter. Lembro-me na altura do Dr. Jorge Turgal, que era o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde Pública, salvo erro, ser das poucas pessoas que veio dizer que não se justificava interromper escolas nem nada, que eu achei que até era uma atitude um bocado temerária, porque parecia-me que a situação era mesmo alarmante. A verdade é que com o tempo se veio a verificar, e veio-se a conhecer também muito melhor, ao longo do tempo, as características desta virose, desta pandemia provocada pelo coronavírus. E, de facto, o que se verificou depois, por exemplo, na parte que me diz respeito propriamente, que sou pediatra, e, portanto, relativamente ao impacto que tem na população pediátrica, esta pandemia não tem praticamente nenhum impacto na população pediátrica. Portanto, ao contrário da gripe, que as pessoas, não sei se, e depois também houve aqui um fator baralhante que foi os órgãos de comunicação social e as redes sociais começaram a opinar e a liderar, de certa maneira, até a condução do processo, que são, em maior parte das vezes, por pessoas com muito pouca experiência de situações reais de medicina, não é? E o que se verificou, ao contrário da gripe, que é mais ou menos transversal a todos os grupos etários, não é? O perigo de situações graves de gripe, todos os anos morrem crianças com gripe, portanto é bom que as pessoas saibam isso, ou lembrem pelo menos isso, todos os anos morrem crianças, e a incidência é mais ou menos igual, num quase não recém-nascido, ou numa criança, ou num adolescente, como não é num adulto. Portanto, é uma doença transversal a todos os grupos etários. A doença por coronavírus, portanto o Covid, veio-se a mostrar extremamente seletiva em termos de grupos etários. Portanto, é uma doença que é grave nos grupos etários mais avançados, não é? Começa a ter uma gravidade já não negligenciável a partir dos 50 anos, talvez, e depois, a partir dos 70, 80 anos, é que é de facto muito grave. Nós temos, a média em Portugal, penso que dos óbitos é 81 anos, portanto já é para além até da esperança de vida, portanto, mas essa é a média das mortes em Portugal. Portanto, as crianças, praticamente, eu diria que é quase negligenciável. Em Portugal, penso que até agora terão morrido 5 crianças.
e não foi por Covid, acho que é mais correto dizer-se com Covid, porque eram sempre situações bastante graves, clínicas subjacentes, cardiopatias complexas, imunodepressões graves, e, portanto, o Covid, nesse caso, foi um precipitador, eventualmente, do óbito, mas eram crianças que provavelmente teriam desfechos fatais, mesmo sem Covid. Portanto, na realidade, é uma doença que passa um bocadinho ao lado da idade pediátrica. E isso veio-se a perceber, e, portanto, todo o alarme que surgiu nos hospitais depois, mesmo na área pediátrica, tem muito a ver com aspectos organizativos, com a questão de se ter dividido as urgências em doentes respiratórios suspeitos de Covid e não, e, portanto, fecharem-se as consultas, efeitos laterais da maneira como se reagiu, do que propriamente da doença. A doença não teve, de facto, na realidade. O impacto que teve são das medidas. Eu vi esta semana um bebê com 10 meses, que a mãe dizia que aos 10 meses já fez 8 testes de Covid. Portanto, portanto, isso é um desgaste para a família, para a criança. Aliás, a criança depois até nem se deixa observar quase por medo, tem pânico quando entra no hospital, mas também é para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde também acabam por ter a sua atividade quase condicionada a fazerem coisas que são laterais, digamos, à sua atividade assistencial, que são mais para responder a normas e a cumprir orientações. Portanto, eu, com o tempo, e passado, acho que penso, agora não sei situar no tempo, mas passado algum tempo, começamos, e esta é uma sensação que muita gente tem, e quem está no terreno tem, de que esta doença, do ponto de vista pediátrico, é uma doença, digamos, eu até diria que, comparativamente com a gripe, isto é que é um bocado arriscado dizer, porque as pessoas acham que se está a desvalorizar, mas não é desvalorizar, que comparativamente com a gripe, é uma doença provavelmente até mais inócua para a população pediátrica. Quando fala em população pediátrica, estende até que idade? Até aos 18 anos. A população pediátrica atualmente é até aos 18 anos e acho que se pode dizer sem problemas até aos 18 anos. E outra pergunta, eu sei que agora está mais na parte da neonatologia, mas quando se fala do síndrome de Kawasaki como um efeito colateral do Covid, eu gostava de saber se me pode explicar o que é e se é algo que é comum às viroses, se é específico do SARS-CoV-2. Aliás, o SARS-CoV-2 chamam-lhe um Kawasaki-like, portanto, uma coisa aparentada ou idêntica ao Kawasaki. Não, é uma doença comum a outras viroses. Portanto, é uma situação autoimune que normalmente atinge, e a gravidade resulta do atingimento dos vasos cardíacos e podem dar, portanto, situações complicadas. Mas até se veio a verificar que no Covid, ao contrário que se suspeitou, e houve um alarme, lá está, são os órgãos de comunicação social que de repente, numa semana, fazem e de repente lançam essa história quando aparece o síndrome multissistémico e tudo também, mas depois verifica-se que na prática não tem a importância que se temia, não é? Não tem importância, quer dizer, os quadros têm importância, mas a incidência não tem uma incidência relativamente a outras viroses, não tem uma incidência alarmante. Maior, sim. Sim. Então, a segunda pergunta que eu lhe queria fazer era se notou alguma diferença entre a onda de maio e depois a onda que veio em janeiro, a nível pediátrico também, porque nós sabemos que em termos de incidência Pronto, das é pessoas que eu mais acho adultas que... foi um bocadinho foi mais grave em janeiro. Mas aconteceu também irem muitas crianças para o hospital entre maio e em Mas janeiro. não pelo Covid, quer dizer, vejamos, o Covid, É isto porque as notícias que saem cá para fora Hospital Santa Maria Hospital Dona Estefânia está cheio de crianças. E uma pessoa fica assim, está bem, mas estão lá porquê? Pois, a maior parte deles não está por causa de casos clínicos relacionados com o Covid. Quer dizer, podem estar Covid positivos, estão com outros quadros, muitas vezes, não é? E nós vemos, portanto, uma criança que chega à urgência nestes últimos tempos, neste último ano, um ano e tal, em Portugal, que tenha febre, faz teste necessariamente teste Covid. Portanto, e fica com o diagnóstico de Covid, mesmo tem uma infecção urinária, tem o diagnóstico de Covid. E se forem fazer as estatísticas das ocupações das camas, em geral, o que se passa é que declaram que têm tantas camas com Covid, mas elas podem estar lá por outra coisa, ou por agravamentos de uma asma, ou por uma coisa qualquer, mas, portanto, na realidade, o Covid, nas crianças em geral, não teve
E eu, pronto, é verdade que neste momento não estou diretamente na enfermaria de pediatria, mas estou ao lado e ouço as conversas, não é... não criou, pelo menos nos sítios que eu conheço, essas enchentes que se previa ou essas situações de constrangimento em termos assistenciais. Criou constrangimentos mais por causa dos procedimentos, porque se tiveram que dividir as enfermarias, fazer obras, fazer muros, fazer não sei quantos, para dividir os doentes, e depois o pessoal, principalmente no início, mas agora ainda acontece, vestirem usar lá os EPIs de proteção e tal, tudo isso complica muito a atividade, não é? E é mais isso do que propriamente a doença. Não é? Porque um doente mesmo, por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo, um recém-nascido de uma mãe Covid positiva, não é? Terá havido um caso ou dois em que a criança teve alguns sintomas, geralmente benignos, não houve nenhuma complicação grave, mas a criança, por exemplo, se está positiva, ou enquanto não se tem o resultado do teste, agora os testes são mais rápidos, mas, por exemplo, os testes de início eram demorados, já demoravam às vezes 24 horas a ter-se. Durante esse tempo, para se observar o bebê, tinha vestir-se aqueles escafandros, fazer aquelas coisas todas e tal, e, portanto, tudo isso complica, não é? E tudo isso constrange de facto, mas é mais isso do que a doença, não é? Sim. E agora, só para nesse seguimento, tem-se vindo a falar, foi uma situação que viu-se logo que estava a acontecer na Austrália e depois que também começou a acontecer nos países da Europa, que é o surgimento do vírus sincicial respiratório, que eu não quero. O que é que pode dizer neste momento? Há muitas crianças a aparecerem com isso, porque é que isso aconteceu? Acha que pode ter alguma coisa a ver Eu não sei, excesso sinceramente, de se há um aumento. higienização nas escolas ou excesso de higienização no geral, se pode não ter, se é Normalmente o falta vírus de respiratório é contacto. problemático no primeiro e segundo ano de vida, não é? Quer dizer, é mais esse período que é problemático. Uhum, Embora nos outros quadros, pode dar noutros períodos etários, mas normalmente sem a gravidade clínica que tem sim, na sim. fase inicial. E é uma cobertura. Já temos tido este ano crianças internadas com vírus respiratório, de facto, mas não me parece que seja uma situação muito diferente dos anos anteriores. Dos anos anteriores. Havia aquele risco das crianças não terem imunizado, não é? Portanto, penso que era Exato. essa a questão que se colocava, como não estão abertas. Pronto, pode vir a acontecer e haver manifestações até mais tardias de vírus respiratório, poderá ainda vir a acontecer. O Mas que referiam era que as crianças, principalmente as que nasceram a partir de 2019, ficavam com quadros mais graves do que seria de esperar para o vírus que apanhavam, que não, Pois, que mas o vírus não viu isso. respiratório pode dar, de facto, quadros graves. Ao contrário do Covid, o vírus respiratório dá quadros graves e dá mortes e dá óbitos. E a minha experiência pessoal é que temos tido mais ou menos a mesma É mesmo. incidência que tínhamos antes. Até porque há uma. Portanto, isso baseia-se um bocado no conceito de que a máscara evitaria o contacto portanto, os outros vírus circulariam menos. O que penso que também pode ser uma falácia, porque até agora nunca houve nenhuma demonstração que os vírus respiratórios fossem contidos ou com alguma eficácia pelas máscaras. Portanto, eu penso que isso está a acontecer de certa maneira. O que está a haver é menos contactos. As crianças não vão aos infantários, as Exatamente. crianças... Isso aí é que tem Há um algum maior efeito. cuidado nesse aspecto, sim. Sim, nesse aspecto há mais isolamento e, portanto, há menos risco de passarem os vírus respiratórios uns para os outros. Talvez por aí. Ok. Agora queria falar um bocadinho sobre as vacinas, porque hoje tivemos a autorização pela Agência Europeia do Medicamento para as vacinas dos 5 aos 11 anos. A Ordem dos Enfermeiros veio-se manifestar contra. O Colégio da Especialidade da Ordem de Pediatria também se veio manifestar contra há 1 ou 2 dias. Eu queria saber, dentro do mundo da pediatria, o que é que informação é que circula? Porque nós temos a informação que vem da televisão, depois quem procura um bocadinho mais tem a informação das redes sociais, que nem sempre é mais fidedigna. Eu queria saber, enquanto vós médicos da pediatria, que informação é que vos chega e até que, tanto da eficácia como dos efeitos adversos, e no que é que isto tudo depois se traduz no risco-benefício para estar a vacinar as crianças nesta faixa etária, uma vez que já houve quando foi para os 12, 18, também já houve pediatras que vieram dizer que era melhor esperar, e pronto. O que é que me pode dizer sobre Olha, isso? como já toda a gente viu, não há unanimidade sobre isso. Na verdade,
Ontem saiu um documento, ontem 24 de novembro, saiu um documento da Organização Mundial de Saúde, do Comitê das Vacinas, precisamente, e acho que era um bocado disso que toda a gente estava à espera, porque havia o anterior relatório da Comissão das Vacinas da Organização Mundial de Saúde, era de julho, em que desaconselhava vivamente a vacinação das crianças, não é? E, portanto, esse era o relatório que estava, digamos, ativo. Ontem saiu um relatório em que altera um bocado a posição, e altera a posição baseado no sentido em que surgiram, quer por parte do CDC americano, e hoje surgiu pela Comissão Europeia de Medicamentos, a autorização para a utilização, neste caso, agora aqui, abaixo dos 12 anos. E já tinha saído antes, para os 12, 18, portanto esse documento está desatualizado. Mas a verdade é que eu já vi até esse documento ou antes, extratos na comunicação social desse relatório, mas que a maneira como fazem os extratos, era bom que as pessoas fossem ler o relatório por inteiro. Porque o relatório de ontem diz que, na realidade, não é uma prioridade a vacinação das crianças, e realça sempre muito esse aspecto, que as vacinas que foram autorizadas, e convém não esquecer que são autorizações extraordinárias, dada a situação de emergência que se via, e essas autorizações extraordinárias querem dizer que os laboratórios não são responsáveis pelos efeitos colaterais que possam haver resultado da administração das vacinas, mas, face a essa autorização, a Organização Mundial de Saúde considera que se podem, de facto, usar porque estão autorizadas. Agora, o que eles dizem é que não é uma prioridade, e realçam muito, é um relatório com algumas páginas, e realça muito que um dos motivos é que a doença é praticamente inócua nas crianças. E, portanto, não há nenhum benefício em termos médicos diretamente para a população atingida na questão da utilização da vacina. E coloca a outra questão, que é a questão de haver um impacto, digamos, global, ser uma parte da população, porque nós em Portugal, neste momento, estamos com 85% da população vacinada, quer dizer, praticamente, mesmo no grupo dos 12 aos 18, já estamos com 84% da população vacinada, portanto, já 84% é para lá sempre daquilo que em termos epidemiológicos, se considera o limiar da proteção de grupo. Só não há proteção de grupo porque esta vacina, tal como todas as vacinas, ou quase todas as vacinas víricas, não tem eficácia das vacinas bacterianas, não é? Uma pessoa quando fala uma vacina para o meningococos ou para o pneumococos, são bactérias, as vacinas são de muita maior eficácia. Os vírus, aliás, porque vão mudando, porque têm características diferentes, são estruturas RNA e tudo, portanto, o que acontece é que os vírus têm fogem muito mais, digamos, a esse padrão da vacina eficaz. Por isso se toma todos os anos vacina para a gripe e tal, porque é preciso renovar para novas estirpes que vão surgindo, para novas variedades. E, portanto, mas a questão aqui fundamental é que o coronavírus, o SARS-CoV-2, que dá a doença chamada Covid, na população até aos 18 anos, não tem uma gravidade que justifique, ou que o risco, a relação custo-risco-benefício da vacina justifique estar a vacinar, fazer uma vacinação maciça. Então, o que sobra nessa argumentação desse próprio relatório da Organização da Saúde é que poderá haver, a vantagem que poderá resultar da vacina é permitir às crianças voltarem à normalidade, porque o próprio relatório diz que tem havido um excesso de medidas que são altamente perturbadoras, e fala lá disso, da questão das crianças fazerem menos exercício porque não têm acesso à escola, terem problemas graves em termos até das assimetrias sociais e culturais que se estão a criar, porque de facto as crianças que, ao serem prejudicadas no acesso à escola, vão aumentar as suas oportunidades de sucesso. Fala dos aspectos muito importantes da parte não só do neurodesenvolvimento, como até da parte emocional, desenvolvimento emocional das crianças. Por exemplo, o uso de máscara, que é uma coisa que se falou pouco, houve alguém que falasse durante este período, mas o uso de máscaras para populações de crianças até aos 4, 5 anos, os educadores estarem de máscara, os pais estarem de máscara, os próximos estarem de máscara, pode vir a ter repercussões em termos emocionais para uma geração inteira. Portanto, nós sabemos que nessa idade é a idade da maturação em que se criam os conceitos de empatia e tal, mas para isso é preciso reconhecer expressões, é preciso fazerem
um acerto permanente do que é que significam as atitudes das pessoas. Ora, essas crianças estão a ser privadas de um instrumento fundamental em termos do seu neurodesenvolvimento e do seu desenvolvimento emocional. E, portanto, a Organização Mundial de Saúde fala de todos esses aspectos. E diz que, portanto, só no sentido em que a vacinação pode vir a permitir o abrandar das medidas limitadoras da vida da criança, portanto, não é o interesse médico aqui, é haver uma espécie de justificação, agora não se justifica, digamos, dizia, a partir daí não se justificaria fazer mais restrições ao fecho das escolas, à limitação das escolas, a andar de máscaras nas escolas, essas coisas. Mas o que me chocou hoje, por exemplo, é que apesar de, bom, não foi tomada a decisão sobre a vacinação dos 5 aos 12 anos, mas tenho a sensação, e acho que toda a preparação que a comunicação social faz, é de que vai ser, digamos, aliás, já compraram as vacinas, que é uma coisa engraçada, é como eu não posso comer bolos, mas compra o bolo rei, não é? Quer dizer, portanto, de facto, aqui dá a ideia que de facto não vai haver a maneira de se fugir a isso. E ao mesmo tempo já prevém encerramento de escolas, quer dizer, já se vai adiar as férias do início das aulas em janeiro e tal, portanto, é precisamente contra o espírito do que é a orientação da Organização Mundial de Saúde, que era, então, se vacinasse, então que fosse só no sentido de permitir que não houvesse mais restrições. Mas isso também não faz um bocadinho pouco sentido, porque assim, a vacina... Não, eu acho que não faz sentido nenhum. Eu não previne a transmissão, pelo menos é o que... Se não previne a transmissão, o que é que vacinar uma criança que nem sequer tem a doença vai influenciar... vai influenciar a questão de fechar ou não fechar. O comunicado realça até um bocado que é só para, digamos, acalmar o ímpeto dos políticos e da opinião pública. Acho que é mais nesse sentido até que fala. Se só ao menos permitir que as crianças voltem a ter uma vida normal. É um bocado nesse sentido. Porque não é pela justificação, porque exatamente como estava a dizer, é que hoje está provado que as crianças não são um vetor de transmissão importante. E o facto de estarem vacinadas ou não estarem vacinadas não tem praticamente nenhuma alteração na sua capacidade de transmissão do vírus. Isto é, os vacinados têm inóculos de transmissão idênticos aos vacinados, mesmo que não tenham manifestações. Nas crianças quase não há manifestações clínicas, não é? Mas mesmo nos adultos acontece isso. Os adultos vacinados têm menos sintomas, de facto, mas têm uma capacidade de transmissão. Aí a vacina não é justificação, não poderia ser a justificação, e isso sabe-se. E depois também se sabe outra coisa, que é, e que não se sabia há uns meses atrás, aliás, dizia-se o contrário, de que a imunidade concedida pela vacina era idêntica à imunidade concedida pela doença. Hoje em dia, já há estudos que provam que isso não é verdade. A imunidade concedida pela doença é 7 a 8 vezes superior à imunidade concedida pela vacina. É mais abrangente, por assim dizer. É muito mais persistente. E, portanto, havia até, isto aqui, assim, do ponto de vista teórico, pelo menos, e por exemplo, nos Estados Unidos, comunicadas, 42% da população pediátrica já tinha apanhado naturalmente o vírus, portanto, 40% da população já tinha uma imunidade adquirida naturalmente, não é? E penso que em Portugal andaremos provavelmente até acima desses. Portanto, a maior parte da população, e isso não se vai saber, vai-se vacinar crianças que já contactaram com o vírus, até porque a maior parte delas foram assintomáticas, mas que já têm imunidade ativa, e vai-se lhe dar mais uma vacina. A questão das vacinas, para mim, portanto, é da sua, não digo inutilidade na idade pediátrica, mas do seu pouco interesse na idade pediátrica, excepto, e isso é uma coisa que também convém ser realçada, que é, há subpopulações pediátricas, tal como nos adultos, que estão em maior risco. Portanto, sabe-se, por exemplo, a obesidade é um fator de risco importante, doenças respiratórias crónicas, cardíacas crónicas, doenças acarretam uma situação de maior risco e, portanto, eu até posso aceitar que seria compreensível que certos grupos de risco fossem incentivados a fazer, porque aí a relação benefício-risco provavelmente poderá já não ser a mesma. Agora, para a população em geral, isso não faz sentido, não é? E nós sabemos, por exemplo, eu tive o ensaio da Pfizer, que está na base destas autorizações excepcionais, mostra situações de efeitos laterais das vacinas que não são de todo desprezíveis. Por exemplo, 75 dos participantes no ensaio apresentaram fadiga cefaleias.
50% apresentaram dores musculares e 5% dores articulares e febre. Portanto, estamos a falar de incidências muito altas de alguns sintomas. Mas a miocardite, que é, digamos, a situação que mais preocupa, num estudo feito em Israel, a 3.000 a 1 a 6.000 dos vacinados. Portanto, estamos a falar de miocardite sintomática, portanto, precisavam de ser internados, precisavam fazer estudos ecocardiográficos, eletrocardiográficos, isso. Portanto, estamos a falar de uma incidência bastante alta. Por exemplo, eu estive aqui a fazer as contas, a população pediátrica toda, vamos ter, se considerar um risco de 1 para 5.000, que é, digamos, um risco médio, vamos ter 350 casos de miocardites sintomáticas em Portugal. Que isso aí sim é um problema, porque vai ocupar os hospitais, vai ocupar os cuidados de saúde. Porque o próprio relatório da Pfizer salienta que só vão saber números reais daqui a 5 anos. Sim, que é quando acabarem os estudos de segurança. Nem nunca se vai saber números reais, não é? Nem nunca se vai saber números reais, até porque isto são as miocardites sintomáticas e há pessoas que alertam para o facto de provavelmente poderá haver muitos quadros subclínicos, sem manifestações, mas que podem dar alterações de ritmo, que não se anda a fazer eletrocardiograma a todas as crianças, podem daqui a 20 a 30 anos, não é? Mortes súbitas e tudo. E isso nunca vai ser associado à vacina. Então eu queria só perguntar, desculpe estar a interrompê-lo, mas para um leigo, que isto é visto por pessoas comuns também, o que é uma miocardite e que consequências é que uma criança de 10 anos tem uma miocardite subclínica, que consequências é que isto lhe pode provocar a longo prazo? Pronto, a indicação que temos das miocardite, a miocardite é uma inflamação do músculo do coração, basicamente é isso que é, não é? Portanto, e depois também está associada a pericardite, que a pericardite é a inflamação da membrana que envolve o coração. Portanto, é um processo inflamatório do coração. Normalmente pode levar em casos graves a uma insuficiência cardíaca, uma falência cardíaca, pode. Mas as miocardites, pelo que parece, provocadas pela vacina do Covid, e também pelo próprio Covid. O Covid também pode dar, da mesma, também, situações de miocardite e pericardite. Têm sido situações com uma evolução relativamente benigna. Relativamente benigna no sentido de que não evoluem para estádios, digamos, de falência e assim. Agora, em termos de alterações, por exemplo, do ritmo da transmissão, portanto, o nosso coração é percorrido quase como, podia-se dizer, uma cabelagem elétrica que faz a distribuição da atividade elétrica do coração, que é o que se avalia, por exemplo, quando se faz um eletrocardiograma. Basta haver ali um nódulozinho, uma passagem de um desses feixes, ficar afetado, ficar inflamado e poder vir a ter ali uma cicatriz ou assim, pode ficar ali uma arritmia que pode não ser detectada, mas que pode dar problemas a longo prazo, não é? E depois, daqui a 10 ou 15 anos, não se vai dizer que aquele problema da arritmia até pode ser congénito, pode ter nascido com ele, não se vai saber se foi a vacina, ou se foi o Covid, ou se foi outra coisa qualquer. Portanto, nunca se vai ter a noção real, e aliás acontece isso em medicina, quer dizer, a medicina não é uma ciência exata, quer dizer, nós nunca se pode associar a relação causa e efeito, e eu acho que, por exemplo, uma das coisas que se assiste na comunicação social assim, é que as pessoas as pessoas que não estão habituadas a lidar com isto gostam muito de saber, mas isto que é causado por aquilo e tal, nem sempre se sabe, quer dizer, presume-se, e é por isso que se fazem estudos estatísticos para se ter uma noção geral, porque é muito difícil fazer umas relações causais, estabelecer relações causais. Agora, a miocardite é uma consequência, e não é disciplina, quer dizer, não se pode dizer que isto não tem interesse nenhum, não é? Portanto, tem consequências e pode ter, em alguns casos, até pode correr mal, não é? E, de qualquer maneira, vão ser internamentos, vão ser pessoas que vão perder dias de trabalho, portanto, isso são consequências a considerar. E há uma certa tendência, que isso tenho verificado não só nas crianças, mas também nos adultos, a uma relutância em associar complicações quer às vacinas, quer até ao próprio Covid. Eu tenho pessoas conhecidas, até colegas meus, com situações de tromboembolismo pulmonar grave, a precisarem de fazerem ECMO e assim, em sequência. Por exemplo, tenho um colega meu que por acaso conseguiu que aquilo fosse considerado, até por interesse dessa profissional, fosse considerado complicação da vacina. Mas é um caso raro, porque a maior parte das vezes há essa relutância em fazer a associação causa e efeito, não é? Quer dizer, pode ter sido por outra coisa qualquer. Tenho uma colega minha, uma jovem colega minha, que fez, por exemplo, um síndrome de Guillain-Barré a seguir à vacina, mas não foi
Guillain-Barré é uma neuropatia periférica, em que há uma paralisia do corpo, e assim, que está associada às vacinas, está associada a viroses. Ela não teve virose nenhuma, tinha feito a vacina, provavelmente, foi o resultado da vacina. Mas ninguém relatou aquilo como uma complicação da vacina. Não é? E isso porque, pronto, eu acho que há muita pressão também para que não se... E neste momento, as pessoas que, por exemplo, dizem aquilo que eu estou a dizer, não é? Correm o risco de ser chamadas, como é que se diz agora, negacionistas. Negacionistas. E que é um insulto, não é? Portanto, as pessoas estão a discutir, e estes são assuntos que a gente, no seio da classe, sempre falou sobre outras doenças, sobre outras coisas, põe-se dúvidas, questiona-se, põe-se hipóteses, não é? Agora vai-se logo com insulto, que é como chamar fascista no 25 de Abril, ou comunista no 25 de Novembro. Portanto, são insultos, e são uma maneira de evitar a discussão e a conversa, que não se percebe porquê, quer dizer, porque estas coisas deviam ser discutidas e conversadas, não é? Até porque é na discussão que muitas vezes se vai encontrando soluções. Aliás, a ciência evolui quase com a discussão, por hipóteses, negar hipóteses, não é? É assim que evolui. Não é? Tanto que os próprios médicos, quando têm casos clínicos complicados, a tendência é fazerem reuniões e discutirem uns com os outros. Suponho que sim. Pronto. Muito obrigada, Dr. José, por este bocadinho. Acho que foi muito esclarecedor para as pessoas e pronto, continue aí a ajudar. Tudo bem? Ok. Tá. Olha, foi um prazer. Adeus, boa noite. Muito obrigada.